Isso aqui é um berço que não pode acabar, entendeu? Aqui tem história. Essa serra começou a ser formada há 1,2 bilhões de anos atrás. A serra, ela é a mãe de São João do Rei. Para mim é um patrimônio brasileiro. Eu até falaria um patrimônio mundial, porque são poucos locais no mundo que você vai encontrar estromatolites. Os primeiros seres do planeta que produziram oxigênio para nós são as algas azuis, as cianofíceas, e os estromatólitos é uma colônia dessas, né? Que a gente tem dessas algas, que a gente consegue encontrar aqui na Serra do Lenheiro. Se você for pensar na escala de 2 bilhões, 2 bilhões e meio de anos atrás, é algo raro que a gente não encontra em vários locais do planeta. Essa serra começou a ser formada há 1,2 bilhões de anos atrás. E como que ela começou a ser formada? A partir dos ambientes de deposição. Então aqui não era da forma como a gente vê hoje. E esse ambiente aqui que nós estamos, antigamente, nessa época de 1,2 bilhões de anos atrás, era um ambiente marinho. Depois veio as atividades tectônicas, e esse material, que era um material de bacia sedimentar, ele foi dobrado, foi enrugado e formou o que a gente chama de Serra do Lenheiro. Ela era muito maior do que ela é hoje, a gente levar isso em consideração também, e muito mais larga. Depois que nós passamos por um período, o Brasil passou por um período de estabilidade tectônica muito grande, que nós estamos até hoje, quando entra nesse período de estabilidade, começa a vir os processos erosivos. Ela começa a desgastar, e aí ela não tem mais aquele fator de formação de seu erguimento. Então ela deixou de crescer, né, pode dizer, para você começar a ser rebaixada, para começar a ser alterada. O que nós temos hoje aqui, né, que essa Serra do Lenheiro ainda grande, imponente, bonita, é como se fosse a raiz dela no passado. E tem alguns estudos ainda não muito provados, que alguns pesquisadores sugerem que ela é um pedaço da Serra do Espinhaço. Eu, particularmente, né, falo que eu acho que é um pedacinho do Espinhaço, porque ela é idêntica à Serra do Espinhaço. Idêntica. O Espinhaço pega de Minas Gerais e vai até a Bahia. Essa rocha é formada basicamente por, que a gente fala assim, de meta-arenitos e quartzitos, principalmente quartzitos. Quando você tem, por exemplo, o processo de sedimentação no ambiente marinho, como eu falei com vocês, esse ambiente forma uma rocha chamada arenito, porque vai chegando as areias, aí a junção dessas areias transforma numa rocha que a gente chama de arenito. Só que depois esse arenito, ele pode se metamorfizar devido às forças tectônicas que soergueram para formar essa serra. E nesse processo de metamorfismo, transforma esse arenito em quartzito, que é uma rocha arenosa. Se você for pegar uma rocha bem arenosa, né? Uma rocha que em alguns locais ela é bem branquinha, que é a areia na época das dunas, porque aqui era um ambiente praiano. Então as dunas têm uma areia bem branquinha, bem selecionada, e é possível a gente ver na serra as estratificações cruzadas. São locais, porque num ambiente eólico, o vento seleciona as partículas, né? E na medida que seleciona as partículas, vai formando tipo uma forma assim, né? Que é a chamada estratificações cruzadas, porque é de acordo com a migração do vento. E aí você encontra essa areia bem fininha. Em alguns locais a gente encontra uma areia um pouquinho mais grossa, que é do ambiente de praia, aquele ambiente assim, sabe? De cordão de praia, né? Que inclusive as rochas, tem algumas rochas que a gente vê as marcas de onda. E a gente vê que a marca de onda é marinha. E em alguns locais a gente vê marca de onda fluvial, porque existe a diferença de marca de onda marinha e de fluvial. Então a gente consegue ver nessa serra onde era um ambiente fluvial, onde era um ambiente marinho e onde era um ambiente eólico, e remonta essa história geológica do passado nosso.
Ela é importante também que ela é um marco na ocupação também histórica do Brasil e de Minas Gerais. Essas pinturas, né, que a gente chama arte rupestre, ela vai ter uma referência já, né, desde o período de 4.000 anos antes de Cristo. A primeira arte que vai ser mostrada para o público vai ser por Dr. Glazot, isso no século XIX, né, que foi encontrado na Pedra do Amola Machado, aqui no Alto da Serra, onde ele cataloga e lembra que essas pinturas são de um período muito antigo. Você vai mesmo comprovar a presença do homem nativo, da origem, das origens da humanidade. Ali mostra o que aqueles nativos viam diante deles, né? A posição onde está a caverna, quais animais que eles tinham na vivência do dia a dia. Vão colocar traços, né, chamados bastonetes, e também pontos, também em algumas partes lembrando serpentes. Então aquilo era o universo que eles trouxeram para que hoje a gente tivesse a oportunidade de estar conhecendo ele no próprio local, aqui onde nós estamos, na Serra do Lenheiro. Essas foram encontradas de Planalto, né, porque pelas características que lembram do Planalto Central. Então elas trazem um estilo que tem estilo São Francisco, estilo Agreste, mas a nossa vai ser esse estilo Planalto, pelas cores e também pela forma como que ela foi desenvolvida. E usando principalmente o que predomina a cor vermelha, que é usado o óxido de ferro, minerais. O nome primitivo, que era falado no século XVIII, todas as pessoas chamavam de O Morro. Depois, no século XIX, né, vai ter uma referência de um viajante europeu que vai dizer que, por a cidade estar bem próximo aos limites da serra, foi extraída muita lenha para os fogões a lenha, e também com a chegada, né, da marefumaça, das fábricas e também da população crescendo, não se deixou um único arbusto de pé nestes altos aqui da serra. Por isso o nome Serra do Lenheiro. Serra do Lenheiro, né, devido ao fato da extração em grande quantidade de lenha que foi retirada das nossas matas e do nosso cerrado, que compreende esse espaço onde nós estamos. Ela foi devastada, né, ao longo do tempo, né, porque a mineração foi intensa, também dependia da madeira para fazer as suas calhas, os seus montantes. Então essa madeira que foi usada em grande quantidade fez com que a serra ficasse praticamente sem nada, onde com o passar dos anos, do tempo, graças a Deus ela conseguiu se restabelecer e estar do jeito que a gente observa hoje. A serra, ela é a mãe de São João do Rei, onde ela deu desde a antiguidade, né, essas pinturas que marcam a nossa origem, passa pelo período do auge, né, da extração da madeira, depois entra o ciclo do ouro, né, usando os canais que vai recortar ela de ponta a ponta, né, para a lavagem do metal serra abaixo. Entra o século XIX, né, com a chegada da marefumaça e as fábricas em São João do Rei. E, além disso, ela vai, até hoje, nos estar dando o que é mais precioso da humanidade, que é a água que todo o povo, né, necessita. E São João do Rei tem, graças a Deus, esse aquífero enorme que deve ser preservado e cuidado. Ela é totalmente uma serra dentro dos limites da cidade de São João do Rei, onde ela vai ter 4.867 hectares. O Parque Ecológico Municipal Serra do Lenheiro teve o título como Patrimônio Tombado
do município de São João del Rei em abril de 1988. Então ela é totalmente são-joanense. Ela é tudo aquilo, é o coração que pulsa, parecendo parado, mas vivo dentro da sociedade de São João del Rei, dentro do contexto de todo o município, que ela está presente aqui em nossa cidade. Por volta de 77, o batalhão foi escolhido para desenvolver o montanhismo militar dentro do Exército Brasileiro, aí São João del Rei foi contemplado. A área de Semonta, depois de vários estudos, ela foi idealizada como um local específico por causa do conjunto rochoso que tinha para aplicar as técnicas. Treinamento tanto do pessoal de São João del Rei como do Brasil todo. A gente tem vários cursos que vêm até pessoal do estrangeiro, né? Estados Unidos, México, Colômbia, né? Sempre tem esse intercâmbio, né? Eu conheço a Serra do Lenheiro desde a infância, né? Onde que eu fui nascido e criado aqui no Tijuco, né? A conservação do patrimônio público, porque na verdade aquilo ali não é nosso, né? Aquilo ali é um patrimônio público, porque a serra é um patrimônio e quem se identifica com a serra se sente bem. Eu acho que tem na veia, né, a consciência de conservar, preservar. Ela faz com que a vida prospere, tudo se encaixe, a biodiversidade dela é enorme, né? E também as rochas que foram retiradas do ambiente Serra do Lenheiro fez com que construísse nossas igrejas, nossas residências, nossas pontes, o canal que hoje corta o centro histórico da cidade de São João del Rei, que leva o nome Córrego do Lenheiro devido às suas nascentes, entre elas a principal está aqui no alto da serra. Então, se a gente for pegar o Lenheiro mostra a formação do planeta, a ocupação indígena, a ocupação colônia e nós aqui hoje. Então, o Lenheiro ele tem que ser preservado. Porque as pessoas têm que preservar, porque são poucas pessoas no mundo que têm um patrimônio como o Lenheiro. E nós, são joanenses, que temos esse patrimônio, temos que preservar. Isso aqui é um patrimônio que tem que ser conservado. A serra deve ser preservada e o que tiver de fazer para proteger esse patrimônio, pode ter certeza que eu vou fazer.